Nesse domingo, no dia 2 de setembro, tivemos uma grande perca para o Brasil e para o mundo. Graças a um incêndio, o Museu Nacional está completamente destruído. Não só o museu, mas quase todas as peças históricas que ele abrigava. Hoje, então, vamos falar sobre o incêndio do Museu Nacional e mostrar para vocês o que tinha de muito importante lá dentro. Mas antes, se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho para se inscrever, galera. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Bom, esse vídeo aqui tá saindo de última hora pra vocês, porque vocês pediram muito nas redes sociais, então deixa o joinha e vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E pra quem não conhece ou não sabe, o Museu Nacional fica no Rio de Janeiro. E o museu está ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. O museu é a mais antiga instituição científica do país e foi inaugurado em 1818. Fundado por Dom João VI no dia 6 de junho de 1818, nesse ano o Museu Nacional havia completado 200 anos. E por falta de verba para a manutenção e pela sua estrutura que estava má conservada, infelizmente acabou ganhando como presente de 200 anos um forte incêndio. O incêndio aconteceu logo após o encerramento do horário de visitação. No local haviam apenas 4 vigilantes, mas que conseguiram sair assim que o incêndio começou. Nesse caso, ninguém se feriu, a não ser o acervo de 20 milhões de itens que tinha lá dentro. O conteúdo do museu era focado em paleontologia, antropologia e etnologia biológica, e entre várias outras categorias. No museu haviam muitos itens importantes, não só para o Brasil, mas também para a história do mundo. Lá havia meteoritos, coleções de múmias, o mais antigo crânio de uma pessoa do nosso continente, tinham fósseis de dinossauros, vários vasos gregos, tudo peças únicas, com um valor inestimado, não em valor dinheiro, mas em valor histórico para a humanidade. E tudo isso, galera, foi consumido pelo fogo. Poucas coisas se restaram, a gente falou aqui rapidamente o que tinha lá dentro, mas daqui a pouco vamos citar detalhadamente o que foi realmente destruído. O incêndio, galera, começou por volta das 19h30 e só foi parar às 2 horas da manhã, pegando fogo por volta de 6 horas. O fogo consumiu o prédio por tanto tempo que acabou desabando o segundo e o terceiro piso, fazendo com que tudo que tivesse nesses andares desabasse tudo por primeiro andar. Os bombeiros ainda estão verificando o que pode ser restaurado ou não, pois ainda tem muita coisa soterrada por lá, pois além do fogo, o teto também caiu e muita coisa pode ter sido destruída assim. E o que mais entristece em toda essa história é que não foi um incêndio do nada e ninguém esperava por isso. O local estava há anos em maus cuidados. Desde 2004, vários secretários já falavam que o Museu Nacional corria sérios riscos de um incêndio. A situação estrutural e elétrica do prédio era muito antiga e estava danificada. Precisava de uma grande manutenção. Então, galera, há 14 anos atrás, o secretário estadual de Energia já havia alertado dos riscos do prédio, que um incêndio poderia acontecer a qualquer momento. E para piorar a história ainda mais, galera, os bombeiros alegaram que tiveram muita dificuldade em apagar o fogo. E as chamas continuaram crescendo, pois os hidrantes que estavam próximo do museu estavam sem água. E com a falta de água, tiveram até que chamar um caminhão-pipa. Mas mesmo assim, o fogo já havia tomado conta de tudo. A causa do incêndio ainda é incerta. E mesmo desabando os 2 andares, a Defesa Civil não vê risco no prédio inteiro desabar. Mas precisa de uma obra urgente para poder restaurar o museu. As cinzas do museu foram parar a quilômetros de distâncias, levando com elas muitos pedaços e papéis importantes da história que estava dentro do museu. E se vocês não sabem como era o museu, de todas as peças mais importantes que havia no museu, poucas restaram, como foi o caso no meteorito Bendegó, um meteorito de 5,6 toneladas que estava abrigado dentro do museu. Essa pedra foi o maior meteoro já encontrado no Brasil e foi encontrado em 1784. E foi levado para o Museu Nacional pelo imperador Dom Pedro II em 1988. E desde então, o meteorito ficou lá. Além do meteorito, as outras coisas importantes que tinham lá dentro eram o esqueleto de um pterossauro, o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, o crânio, que também era conhecido como Luzia. A peça foi descoberta em 1974 por uma arqueóloga francesa, e o crânio teria 11.300 anos, quase 12 mil anos, e seria o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas. Esse fóssil teria sobrevivido a uma era glacial, mas infelizmente não sobreviveu à incompetência do governo brasileiro. Outra coisa perdida foi a Sala dos Dinossauros, que havia um esqueleto de um machacalissauro topai, que é aquele dinossauro pescoçudão, bonitinho. Esse, galera, foi o primeiro dinossauro de grande porte a ser encontrado e montado no Brasil. Além disso, lá também tinha uma outra espécie de dinossauro, o pterossauro. Também foram destruídos cerca de 5 milhões de exemplares de insetos, como por exemplo libélulas fossilizadas e vários outros insetos antigos e raros.
Lá dentro também haviam peças raras do Egito, como por exemplo o caixão da dama Shah-Amun-Ensu, datado 750 anos antes de Cristo, lá do Egito. Vamos então citar rapidamente o que havia lá dentro. O sarcófago de Hori, estela de Raia do Império Novo, Uma estatueta coré da civilização grega ou romana, uma máscara dourada do período ptolemaico, múmias do Atacama com mais de 4.000 anos de idade, sem contar vários vasos e objetos importantes de civilizações antigas. como por exemplo objetos da civilização Moche, da civilização Olmeca, dos pré-colombianos. Da civilização inca, grega, basicamente coisas do mundo inteiro. Outra raridade que havia lá dentro era o trono do rei africano Adandozan. E havia também uma coleção gigante de mais de 750 itens das civilizações gregas, romanas e etruscas. No museu também havia um enorme acervo bibliográfico, compostas por livros, obras raras, folhetos, mapas, teses, tudo isso que foi queimado rapidamente pelo fogo. Infelizmente uma grande tragédia, não só para o Brasil, mas para o mundo. Esse que era o mais importante museu da América Latina. E tudo isso, galera, aconteceu por falta de cuidados e verbas do governo. O museu sempre precisou de dinheiro para a manutenção e sempre teve um descaso enorme para isso. Porque durante muitos anos o museu não recebeu nem metade do valor que eles deveriam receber em um ano. Para vocês terem uma noção, a sala dos dinossauros, ela tinha sido fechada devido a alguns problemas e ela só foi reaberta graças a uma vaquinha online que o museu fez e que conseguiu arrecadar 100 mil reais para voltar à sala dos dinossauros. Para vocês terem uma noção do descaso do governo com o museu, os próprios internautas tiveram que dar dinheiro para ajudar. E pelo jeito, para poder trazer o museu de volta, acho que vamos ter que se mobilizar e ajudar também, né, galera? Porque se deixar pra mão do governo, vixe. Chato pegar fogo outra vez. Se você não sabe ou não lembra como é que era o museu antes do acidente, vamos ver com vocês agora umas fotos antes e depois. O museu era muito bonito do lado de fora. E com essas fotos podemos comparar como ele era e como ele ficou depois que o fogo começou. O incêndio foi tão grande que o fogo consumiu todas as janelas, deixando toda a mostra o terror que estava acontecendo por dentro. Se liga nessa imagem, dá pra ver o museu do lado de fora como ele era. E essa outra imagem é possível ver o desastre que aconteceu com o incêndio. Dá pra ver os andares vazados e derrubados. Já nessa, mostrando um pouco o telhado, vejo tão chocante que ficou depois de tudo desabou. Nossa, até triste, né? Imagem forte, né? Olha, parece que Mas que tá acabado, né? acabou. É, não é mais uma parada bonita. Olha lá, por dentro também. Tudo queimado, vazio, mano. Por que lá no Congresso não pega fogo? Porque lá Porque eles lá cuidam, acho que né? eles cuidam, exato. Botam muito dinheiro pra ter cafezinho, pra ter negócio. Agora pra um museu de história, Tão nem aí, né? nem aí, né? Não, e se fosse só coisa brasileira, aí o Brasil poderia estar nem aí mesmo, assim, não que eu Não, penso, é. mas tinha coisa do mundo inteiro, velho. Mas é pra mostrar o descaso, né? Bom, galera, além de tudo que foi destruído, todos os itens históricos e raros, também perdemos com esse incêndio o museu. O museu, que já habitou a família real, era um patrimônio histórico do país e tinha acabado de completar 200 anos, pessoal. E não é de hoje que falam que o museu precisa de uma atenção e de reformas. Espero que a partir de agora a história dele mude e de verdade. Que esse assunto repercuta bastante no Brasil. E no mundo também, né? Pra acordar os brasileiros. E eu espero que depois disso o nosso governo tome um pouco mais de cuidado com coisas históricas e científicas para mudar de vez a educação do nosso país. Porque não adianta olhar assim e falar, era só um monte de coisa velha, que ninguém dava caso, queimou. Era um bagulho histórico, gente, coisa que não vai achar mais, é coisa rara, coisa da vida, não é um objeto que uma empresa faz e põe lá para expor. Um negócio que não vai achar mais, não vai achar outro crânio igual. Infelizmente perdemos coisas muito raras, não só raras, mas que ajudavam a contar histórias da nossa terra. E nós achamos que esses objetos deveriam ter, no mínimo, um pouco de cuidado. Se tivesse ficado na casa dos arqueólogos que encontraram, Não estaria teria pegado pegado fogo. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então deixa o like, deixa também nos comentários o que você achou disso tudo. Aproveito também para compartilhar esse vídeo para quem não sabe da história do museu, quem não tá por dentro do acontecido, não sabe o que tinha lá dentro, não sabe que realmente era um lugar cheio de coisa importante, rara e com muito valor. Valor inestimável, na verdade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe e também se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que nós estamos soltando vídeo todos os dias, então se você inscrever aí, você não vai perder nenhum vídeo. E esse vídeo, galera, foi bastante pedido por vocês lá no Instagram. Depois do acontecido, choveu comentário, choveu pedido pra gente fazer um vídeo. E a gente também olhou e falou, temos que falar disso. E foi por isso que mostramos o que tinha lá dentro, pois muita gente não sabia e porque vocês também pediram muito. Então é isso, galera. Siga a gente nas nossas redes sociais, mande alguma sugestão de algum tema e ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!
Música